Olá, gente, tudo bem? Eu vou fazer aqui a exposição do capítulo de Mateus rapidamente. Na verdade, vou falar sobre alguns detalhes dele. De início, eu já quero dizer que esse é um capítulo de muita esperança missionária e de muita motivação missionária. Então, é um capítulo onde Jesus realiza diversas curas que vêm acompanhadas de salvação. E ele é confrontado pelos religiosos daquela época, porque ele realizou aquela cura e depois ele perdoou o pecado, e o que Jesus responde é que o Filho do Homem tem poder para poder perdoar pecados também. E aí ele com uma palavra desafiadora, ele realiza o milagre, né? E todo mundo fica muito estarrecido por causa daquilo. Alguns glorificam a Deus e alguns confrontam a Jesus. Isso nos faz entender que Jesus é Deus. Porque se eles estão confrontando Jesus, estão perguntando a Jesus se ele tinha poder para poder perdoar pecados, e ele diz que tem esse poder, e ele perdoa os pecados, ele está aqui dizendo que ele é Deus. E essa é uma evidência da divindade de Cristo, né, da natureza divina de Cristo. Logo depois ele faz o chamado de Mateus, que era um cobrador de impostos, né, alguém muito mal visto pela sociedade daquele período, e ele vai comer com pecadores, e também os religiosos daquela época, né, das seitas daquela época, vão confrontar Jesus também, perguntando para ele por que ele comia com pecadores. E Jesus evidencia algo importante. Ele diz: os sãos não precisam de médico. Jesus está destacando aqui que ele veio para aqueles que são fracos, aqueles que entendem que precisam do perdão de Deus. Ele não está aqui em momento algum justificando ou legitimando a prática pecaminosa. Mas o que ele está querendo nos ensinar aqui é que ele veio para os quebrantados de coração. E esse quebrantamento, esse reconhecimento que nós necessitamos, que nós somos fracos, que nós precisamos, né, de Jesus para nos salvar, que a salvação vem por meio dele, Deus que nos salva. Ele está deixando claro isso aqui, e ele não está de forma nenhuma legitimando a prática do pecado. Até porque quando ele tinha encontro com algumas pessoas e ele ensinava, ele desafiava aquela pessoa a continuar o caminho dela e não pecar mais, buscar não pecar mais, né? Logo depois, Jesus realiza outras curas. Ele cura uma mulher que está com fluxo de sangue já há muitos anos. Essa mulher, no meio da multidão, no caminho onde ele estava indo para realizar uma outra cura, ela toca nele, sai poder dele, e ele cura essa mulher, e essa mulher também é salva. Logo depois, ele realiza uma outra cura, ele ressuscita uma moça que está... as pessoas até brincam, riem dele, porque ele diz que ela está dormindo. Não que Jesus duvidasse de que ela estava morta, mas pela certeza de que o que ele diria para aquela menina, para que ela levantasse, seria algo real. E ela foi curada naquele momento. Logo depois, a gente vai ver que 2 cegos são curados. No início de Mateus, é a primeira vez que a gente vai ver alguém falando Jesus, filho de Davi. Então, eles reconhecem que Jesus é o Messias, e Jesus também cura eles. Logo depois, Jesus cura uma pessoa que estava muda e endemoniada, e mais uma vez os religiosos da seita daquele período confrontam Jesus, dizendo que ele realiza esses milagres por meio do poder do diabo, de espíritos imundos, né, de Beelzebul. Eu quero ler aqui o verso 35, que fala algo muito importante para que a gente entenda o capítulo inteiro. E eu entendo que é uma chave importante para a gente compreender esse capítulo, que diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então dirigiu-se aos discípulos e falou: a seara, na verdade, é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Então eu concluo esse capítulo, né, destacando o início desse trabalho missionário de Jesus. O início do trabalho, a partir desse capítulo 9, ele vai realizar outras curas, outros milagres, pregar o evangelho, que fica claro aqui, pregação do evangelho do reino, é uma linguagem de Mateus, e ele convida os seus discípulos, aqueles que estão caminhando com ele, para que eles orassem para que Deus mandasse trabalhadores para a seara. Então Jesus mostra que ele tem autoridade para perdoar pecados, Jesus realiza diversos sinais, Jesus salva pessoas, realiza milagres e depois no final ele faz esse convite missionário para que aquelas pessoas que estavam caminhando com ele já inicialmente, elas pudessem orar a Deus e pedir a Deus para que Deus enviasse pessoas mais para trabalhar na seara. E é isso que a gente vai ver no capítulo seguinte depois, quando Jesus ele chama os seus discípulos, os 12 discípulos, os 12 apóstolos, e além desses apóstolos haviam outros ainda que seguiam Jesus. E eu quero trazer essa realidade de Mateus capítulo 9 para as nossas vidas, lembrando que Jesus ele perdoa pecados, que Jesus ele tem um trabalho missionário a realizar, uma missão que é do Senhor, e ele convida os seus discípulos, os seus seguidores, para que olhem para essa seara e orem a Deus para que esse trabalho missionário seja realizado também por meio dos seus discípulos, por meio dos seus seguidores. Então fica aqui um convite para você que escutou essa palavra, para que você ore para que Deus traga trabalhadores, mas para que você também seja um trabalhador dessa seara, para que você talvez seja um financiador dessa seara, para que você espalhe o evangelho do reino de Deus por todo mundo, tá bom? Então esse é um convite da palavra e um grande abraço, que Deus abençoe vocês e até o próximo.